O que vamos ver agora é o médico no céu. Ele se chama Sol. Sleep, slop, slap não está funcionando. Você sabia disso? Não está funcionando. Algumas taxas de câncer não diminuíram desde que o sleep, slop, slap foi introduzido. Na verdade, algo aumentou, e aumentou para um nível que nunca foi conhecido na Austrália. Chama-se deficiência de vitamina D. Veja, quando os raios ultravioleta do sol atingem a pele, eles convertem uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. Agora, você percebeu o que isso é convertido em vitamina D? Colesterol. Você pode ter alguém com deficiência de vitamina D porque está tomando medicação para reduzir o colesterol. Então, quando os raios do sol atingem a pele, eles convertem uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. Leva 2 horas para a conversão acontecer. Então, se alguém entra no chuveiro e se lava com sabão logo após a exposição ao sol, não obterá vitamina D. Você tem que esperar 2 horas. Você pode deitar ao sol, mergulhar no riacho e não vai perdê-lo porque não está esfregando seu óleo. A vitamina D está sendo aclamada hoje como a vitamina anticâncer. Pesquisas estão mostrando que a vitamina D pode impedir o desenvolvimento de células cancerígenas e até revertê-las. Agora, quando você considera o que vimos na segunda-feira, a ligação entre câncer e fungo, o que o sol faz ao fungo? Aniquila-o totalmente. A vitamina D é essencial para a assimilação de cálcio no corpo. E o cálcio tem um apelido, é chamado de rei, porque quando o cálcio entra no corpo, todos os outros minerais pegam carona. Se você conseguir introduzir cálcio, conseguirá introduzir todos os outros minerais. E o jardineiro sabe disso. Quando o jardineiro aumenta o cálcio no solo, ele aumenta automaticamente todos os outros minerais no solo. E o cálcio é essencial para ossos fortes. E temos uma epidemia na Austrália hoje, outra epidemia, chama-se osteoporose. Sim. Osteoporose em uma terra de muitas pessoas tomando medicamentos para baixar o colesterol, sem exposição ao sol, sem obter vitamina D, sem conseguir obter seu cálcio, seus ossos estão começando a enfraquecer. E os dentistas estão ganhando uma fortuna com as bocas das pessoas. Sim, quanto custa uma obturação hoje? Seria $200? E o resto? Conheço uma senhora, ela foi e só deram eles deram uma olhada nos dentes dela, sem cáries, então disseram, vamos fazer uma limpeza enquanto você está aqui. E ela disse, tudo bem, $158. Ufa, vamos cuidar desses dentes. É aí que o bochecho com óleo é uma maneira fantástica, fácil e barata de manter a comunidade microbiana na sua boca em equilíbrio. Porque quando a comunidade fica desequilibrada e os micróbios nocivos aumentam, são eles que realmente podem corroer o esmalte. Mas também precisamos fortalecer esses ossos, garantindo que estamos recebendo vitamina D adequada. A boa notícia é que você só precisa de 15 minutos de sol no rosto por dia para obter toda a vitamina D que precisa para aquele dia. Mas há dias em que não há muito sol, então minha sugestão é que você tenha um pouco mais. Algo interessante sobre a vitamina D é que você não deve ter lavado a pele com sabão 2 horas antes ou 2 horas depois para obter sua vitamina D. Mas também precisa garantir que está tendo essa exposição. Se você estiver ao sol por meia hora, seu corpo para de produzir vitamina D e isso pode ter um efeito negativo no corpo. Corpo ser capaz de produzir vitamina D. Uau! Então, tanto a superexposição quanto a subexposição ao sol podem causar deficiências de vitamina D. E se ficarmos ao sol por meia hora, geralmente nos queimamos, não é? E se nos queimarmos, o que o corpo está dizendo? Não fique tanto tempo. Minha sugestão é que você faça 10 minutos de frente, 10 minutos de costas, talvez algumas vezes por dia. E se você fizer isso, após vários dias, começará a ver uma cor bronzeada adorável aparecer na sua pele. Pouco a pouco, o corpo desenvolve um bronzeado, e essa é a melhor proteção contra o câncer de pele. Você viu ao lado da estrada uma grande foto de uma mulher deitada ao sol de biquíni e diz, células da pele em trauma. Eu adoraria subir lá com um pincel e escrever,
Se ela está desidratada, se ela comeu margarina no café da manhã, porque isso sai como uma gordura tóxica na pele e reage com o sol e pode causar danos na pele. Se ela é uma consumidora de café, se ela estiver lá por mais de 15 minutos, vê todos os se, esse é o único momento em que estariam em trauma. Mas se ela estiver bem hidratada, tiver tomado um café da manhã nutritivo e só estiver lá há 15 minutos, eles não estão em trauma. Eles estão, na verdade, recebendo cura. Seus ossos e dentes precisam de cálcio para torná-los fortes, e eles só podem acessar o cálcio se a vitamina D estiver presente. Seus olhos precisam de sol. Temos um livro na estante chamado Melhor Visão Sem Óculos, do Dr. William Bates. O Dr. William Bates quase perdeu suas credenciais por escrever este livro, e ele mostra como você pode fortalecer seus olhos. Ele diz nesse livro que o esforço fortalece a sua visão. A única vez que o esforço não fortalece a sua visão é se você está cansado. E quantas pessoas estão forçando os olhos tarde da noite quando deveriam estar dormindo? Você sabe com que frequência os pais dizem: você vai machucar os olhos lendo com essa luz de manhã cedo? Não, isso fortalece os olhos. É só quando os olhos são levados ao limite que o corpo precisa descansar. Sabe por quê? Porque seus olhos são uma extensão do seu cérebro. E quando seu cérebro está cansado, seus olhos estão cansados. É como chicotear um cavalo cansado. Mais longe, mais longe. E o pobre cavalo chega ao ponto em que você vai buscá-lo para trabalhar e ele nem sequer se levanta. E é isso que está acontecendo com os olhos. Assim que os olhos de uma pessoa se deterioram, quando começam a usar óculos, os olhos agora ficam preguiçosos e ficam cada vez mais fracos. Como você pode fortalecer seus olhos? Fortaleça seus olhos dando-lhes descanso. Fortaleça seus olhos permitindo que eles experimentem o sol. Lembre-se, seus olhos são uma extensão do seu cérebro e seu cérebro precisa de sol e ele recebe o sol através dos olhos. E diferentes raios solares dão diferentes mensagens aos olhos. É por isso que se você usa óculos, certifique-se de que há momentos do dia em que você não está com os óculos para que os raios ultravioleta possam transmitir suas mensagens. Nunca sugiro que você olhe para o sol. Seus olhos dirão para não fazer isso. Só nos últimos 10 anos, os cientistas descobriram que há um sítio receptor no olho chamado melanopsina, e ele não está envolvido com a visão. A melanopsina absorve luz azul, e eles descobriram que quando há níveis adequados de luz azul, o raciocínio tático aumenta, a capacidade de resolver problemas matemáticos aumenta, e a luz com mais luz azul é a luz solar. Então, nosso cérebro precisa das mensagens da luz solar. Sinais de luz e escuridão são transmitidos através do nervo óptico para um centro de controle no cérebro, onde o seu relógio biológico está localizado. E o seu relógio biológico se comunica com a glândula pineal. A glândula pineal libera serotonina. É por isso que você se sente tão bem em um dia ensolarado. A glândula pineal também ajuda você a dormir melhor. A glândula pineal, ela também interfere em muitas funções no cérebro. E claro, precisamos que ela seja estimulada pela luz do sol. Outro aspecto do olho relacionado com o sol, ou olho exposto ao sol, e o Dr. Neil Nedley destaca isso, ele mostra que cerca de 80% das pessoas que estão deprimidas têm seu ritmo circadiano desregulado. E para redefinir o ritmo circadiano, permita que seus olhos experimentem a primeira hora de luz do dia. Essa luz da manhã, absorvida pelos olhos, tem um efeito no cérebro para redefinir o ritmo circadiano. E quantas pessoas na sociedade hoje estão assistindo a televisão até meia-noite e perdem aquela primeira hora de luz do dia? Isso é um grande fator que contribui para os 45% dos australianos que sofrem de doenças mentais. Se você é uma pessoa noturna, uma maneira bonita de reajustar seu ritmo circadiano é permitir que seus olhos experimentem o nascer e o pôr do sol, pois isso envia mensagens muito claras e definidas ao cérebro. E não foi Deus que facilitou? Que bela imagem é pintada no céu ao nascer e ao pôr do sol, e nossos olhos precisam dessa exposição. Dr. William Bates diz, mesmo no meio de um dia quente e ensolarado, vá para fora, feche os olhos e olhe para cima com as pálpebras fechadas, e depois abaixe a cabeça e abra os olhos. Assim você está realmente recebendo sol através da pele. Ele também diz para levantar a pálpebra, olhar para baixo e deixar os raios de sol tocarem o branco dos seus olhos, obviamente apenas por alguns minutos.
Isso aumentará a circulação no globo ocular e melhorará a visão. Um dos problemas com os olhos hoje em dia é a exposição excessiva dos olhos apenas a telas. Um amigo meu foi um optometrista muito velho. Ele provavelmente já morreu, porque isso foi há anos, e ela disse: "Oh, meus olhos estão falhando." E ele disse: "Eu sei por quê." Ele disse: "Moit, você passa muito tempo na tela." E eu adorei ouvir o que ele disse. Ele disse: precisamos passar mais tempo olhando para as montanhas, a imensidão da natureza, em vez de nossos olhos irem para essas pequenas caixas." E ele disse: "Uma maneira de fazer esses músculos funcionarem bem, porque os músculos que você usa ao olhar para a tela, todos se contraem e muita coisa acontece ali." Então ele disse: muito suavemente, você apenas aperta sua pálpebra, suas sobrancelhas assim, não com força, muito suavemente, porque são músculos muito delicados. E ele disse: é tudo o que você realmente precisa fazer. Então, essas são pequenas coisas que você pode fazer para garantir que seus olhos estejam funcionando bem, para garantir que sua visão esteja funcionando bem e para garantir que seu cérebro esteja recebendo sol. Porque seu cérebro precisa de sol e recebe sol através dos olhos. Precisamos olhar para o médico no céu de forma um pouco diferente. Seu corpo adora exposição ao sol. Qualquer parte do seu corpo que não esteja funcionando bem, coloque-a no sol. Coloque o máximo do corpo no sol que você ousar. Se sua pele for muito clara, comece com alguns minutos de cada vez. Se for agradável e oliva, você certamente pode suportar mais. E o fato é que pessoas de pele escura precisam do dobro de exposição ao sol em comparação com pessoas de pele clara. Então, quando você se deitar ao sol, certifique-se de que não consumiu cafeína, certifique-se de que está bem hidratado, certifique-se de que tomou um café da manhã nutritivo e não fique lá por muito tempo, certo? Descanso. Vamos dar uma olhada no descanso. Há uma pequena glândula na base do seu cérebro chamada glândula pineal. No meu livro de Anatomia e Fisiologia dos anos 1970, diz que não se sabe muito sobre a glândula pineal. Bem, hoje sabemos muito sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma parte muito importante do cérebro, desculpe, uma glândula no cérebro, porque é responsável por liberar hormônios de descanso e rejuvenescimento à noite. E a glândula pineal só liberará esses hormônios entre as horas, no momento das 10 da noite e 3 da manhã. No inverno, e acho que temos apenas mais algumas semanas até o horário de verão acabar, então será das 9 da noite às 2 da manhã. Esses são os horários de inverno. Porque a glândula pineal não sabe sobre o horário de verão. Sinais de luz e escuridão são transmitidos através do nervo óptico para um centro de controle no cérebro, onde o seu relógio biológico está localizado, e o seu relógio biológico se comunica com a glândula pineal. Então, temos o escurecer acontecendo, acho que o escurecer está acontecendo por volta das 7 horas da noite. Estaria certo no momento? E temos o amanhecer acontecendo por volta das 6h15. Então, é nessas horas que são suas horas de poder. Eu as chamo de horas de poder, porque é nessas horas que a glândula pineal libera os hormônios. Vamos dar uma olhada nos hormônios. Um é a serotonina, e a serotonina é o hormônio do humor. Como ficam as crianças se dormem tarde? Elas não ficam bem, não é? Isso é porque não receberam sua serotonina e os pais não estão muito melhores. Eu tinha uma amiga que costumava ir para a cama à meia-noite todas as noites. E seus filhos costumavam acordar de manhã, andar na ponta dos pés pela cozinha, pegar um café da manhã rápido e tentar sair de casa antes que ela acordasse. Porque ela costumava gritar com eles, ela não tinha serotonina. Não é uma maneira agradável. As crianças crescem tão rápido, não é? Você quer que elas tenham boas lembranças de casa. Se você quer se sentir bem todos os dias, o dia todo, vá para a cama cedo e obtenha aquelas horas em que você terá seu hormônio do humor. O número 2 é a arginina vasotocina. A arginina vasotocina é um hormônio que é seu analgésico natural. Se você está sofrendo de qualquer tipo de dor, vá para a cama cedo e seu analgésico natural entrará em ação. Mas é muito importante, e vou fazer uma lista aqui de coisas que você pode fazer para aumentar a produção desses hormônios.
Se você fizer 1 hora de exercício por dia, isso pode dobrar a produção desses hormônios à noite. E é muito importante para o seu analgésico natural, porque o seu analgésico natural, quando é usado pelo corpo, libera um resíduo. E se você se exercitar no dia seguinte, você libera o resíduo. Se você não liberar o resíduo, então na noite seguinte você não liberará a arginina vasotocina. Conheço alguns amigos que estão gerenciando a dor nas costas, exercitando-se todos os dias, o que garante não apenas que seus músculos, tendões e ligamentos sejam fortalecidos para compensar a lesão que têm, mas também causa a liberação dos resíduos do uso do analgésico natural. O que significa que todas as noites o analgésico natural pode entrar em ação novamente. A arginina vasotocina também coloca uma pessoa em sono profundo. Conheço muitas pessoas que não conseguem dormir, então vão para a cama mais tarde pensando que ficarão mais cansadas. Mas o oposto é verdade. Quanto mais cedo você vai dormir, mais provável é que caia em sono profundo. Sim, continue. Uma senhora veio até mim e disse: isso me deixa louca. Eu acordo às 3 horas todas as manhãs. Isso simplesmente me deixa louca. Quando eu estava, deve ter sido há cerca de 1 ano, a revista Time fez um artigo inteiro sobre sono. E eu estava lendo e dizia lá que os comprimidos para dormir não fazem muito porque não resolvem o problema e a pessoa não se sente bem. Eles estão mostrando agora que muitos comprimidos para dormir estão causando outros problemas. Eles disseram que há uma coisa que ajuda. E isso é a terapia cognitiva do cérebro. Terapia cognitivo-comportamental. Deixe-me explicar, e vou explicar usando esta senhora. Quando essa senhora ouviu essa palestra e percebeu que estava conseguindo suas horas de poder, eu disse: tudo o que você precisa fazer agora é, quando acordar à noite, são 3 horas. Em vez de pensar: não, o que vou fazer? Por que isso acontece? Quando você acordar às 3, agora pode dizer que isso é fantástico. Tenho minhas horas de poder, vou apenas cochilar, vou apenas planejar meu dia. Isso é terapia cognitivo-comportamental. Ela apenas mudou a forma como olhava para isso. E porque ela mudou a forma como olhava para isso, ela realmente começou a cochilar de volta para o sono. Não era um sono profundo. Mas se você entender seus padrões de sono, você não tem seu sono profundo ali. Você tem seus sonos profundos aqui. Esse é o sono que é poderoso. Número 3 é epitalamina. Epitalamina é um hormônio que retarda o envelhecimento. Todo mundo com mais de 25 anos gosta desse. Então, se você quer retardar o envelhecimento, vá para a cama cedo. Eu estava lendo sobre um homem russo de 116 anos e estavam entrevistando-o sobre os segredos de sua longevidade. E ele tinha alguns pontos, ele disse: eu me levanto com o sol, eu me deito com o sol. E o outro foi que ele disse: eu não guardo raiva de ninguém. Muito importante, vamos ver isso no sábado. Qual é o velho ditado? Dormir cedo e acordar cedo faz o homem saudável, rico e sábio. Quando esse ditado foi criado, eles não sabiam sobre a glândula pineal. Era apenas observação. A epitalamina não só retarda o envelhecimento, mas também aumenta a capacidade de aprendizagem. Nunca devemos sair da escola e nunca devemos parar de aprender. E no sábado de manhã, quando eu olhar como você pode rejuvenescer seu cérebro com a idade, você perceberá que nunca pode parar de aprender. Se você parar de aprender, suas células cerebrais basicamente começam a morrer. Nunca devemos parar de aprender. Então, uma maneira de aumentar nossa capacidade de aprendizado é garantir que tenhamos essas horas de poder. Número 4 é a melatonina. E a melatonina é o seu hormônio noturno de reparação e rejuvenescimento. Então, basicamente, quando você dorme nessas horas, suas baterias estão totalmente carregadas. Muitas pessoas acordam resmungando de manhã, incapazes de sair da cama ou até mesmo de funcionar sem sua xícara de café, porque simplesmente vão dormir muito tarde e perdem suas horas de poder. Isso é especialmente importante para pessoas que desejam que a cura aconteça em seu corpo, porque é quando os poderes de cura do corpo são mais eficazes, são mais vibrantes, são mais poderosos. Portanto, essas horas de poder
devem ser respeitadas para que você obtenha mais da sua vida, mais do seu dia. Eles também são muito importantes para aderir à saúde mental, para a cura no corpo. Vamos dar uma olhada em como você pode diminuir e como pode aumentar a produção desses hormônios. Você vai gostar deste, risada. O velho provérbio diz: um coração alegre faz bem como um remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Minha filha me deu este. Ela encontrou em algum lugar uma citação. Dizia: contra o ataque do riso, nada pode resistir. Devemos rir mais. Mas, por outro lado, a preocupação. O velho ditado diz: a preocupação é cega e não consegue discernir o futuro. Não muda nada, não é? Se você não consegue dormir porque está preocupado com algo, levante-se e escreva uma solução. Escreva uma carta ou coloque no papel e depois volte para a cama e durma. O que também pode aumentar a produção desses hormônios à noite é a luz do sol durante o dia. Não qualquer luz do sol durante o dia, mas dormir no escuro, porque lembre-se que minha declaração inicial foi que sinais de luz e escuridão são transmitidos através do nervo óptico. Então, quando damos mensagens muito claras de dia ensolarado, noite escura, a glândula pineal recebe mensagens claras e nítidas. Portanto, dormir no escuro é muito importante. Se alguém precisa de um pouco de luz à noite, sugiro obter uma daquelas pequenas luzes noturnas que você pode ligar na tomada. Isso não interferirá com a glândula pineal. É como a luz da lua. Então, você quer algo como a luz da lua. Então, dormir no escuro faz isso. Além disso, jejuar. Porque quando você jejua e há muito pouca atividade no seu trato gastrointestinal, especialmente no cólon, o triptofano é produzido. E o triptofano é um aminoácido-chave usado na produção de melatonina e serotonina. É por isso que você dorme muito melhor quando vai para a cama com o estômago vazio. Vamos ver o que o diminui. Não só a preocupação, mas também as luzes artificiais. E estou me referindo às telas. Então, temos nossos iPhones, os iPods, computadores, televisões. São ferramentas muito úteis e todos nós as usamos e temos. Mas o momento mais perigoso para usá-las é nas suas horas de poder. Esse é o momento perigoso para usá-los. Esse é um dos maiores fatores que contribuem para a doença mental hoje em dia. O cérebro não está sendo recarregado quando deveria. Mas não só não está sendo recarregado, está sendo superestimulado pelas luzes piscantes da tela. Isso realmente causa deterioração do cérebro. Veja, nosso cérebro não deveria se deteriorar. No dia antes de morrermos, deveríamos ser os mais inteligentes, sábios e brilhantes de toda a nossa vida. Mas isso não está acontecendo, está? Não está acontecendo nesta sociedade. Existem muitas sociedades onde isso está acontecendo. Olhe para os Hunzas nas montanhas do Himalaia, eles não são considerados sábios o suficiente para ocupar posições de responsabilidade até terem 70 anos. Uau! Eles jogam vôlei e os menores de 50 jogam contra os maiores de 50 e muitas vezes empatam. Então não estou dizendo para se livrar deles, porque precisamos deles. Isso é irrealista e eles são muito, muito úteis. Em vez de levar 2 ou 3 sacolas de livros para o Bronx quando ensino, eu apenas levo um pequeno computador e está tudo lá. Muito, muito útil. Mas apenas certifique-se de que o computador esteja desligado às 9h30 no verão, às 8h30 no inverno. Mas eu tenho uma tarefa para fazer. Ok, então acorde às 4. Há 4 anos eu tive uma semana para fazer uma tese de 10.000 palavras para o meu curso de nutrição. Eu fiz em uma semana. Quando eu fiz, eu ia para a cama às 8 horas e levantava às 4 horas e tinha 2 horas de tempo de estudo de pico. E quando leio minha tese hoje, penso, quem escreveu isso? Está muito bem dito. É quando o cérebro está a 1000.
Então eu digo aos pais, vocês têm que monitorar isso em casa com seus jovens, com seus adolescentes, porque eu acho que é um grande problema hoje. Muitas crianças estão levando seus iPhones para a cama, debaixo das cobertas, assistindo vídeos, enviando SMS para amigos. Sabe o que minha irmã faz? Ou o pai diz, telefones, por favor, vou carregá-los no meu escritório durante a noite. É uma boa ideia. Assim, essas horas de poder, o cérebro e os olhos podem descansar e se rejuvenescer. Café, ou cafeína como um todo, reduz pela metade por 6 horas. Álcool? Álcool, 41% de redução na produção desses hormônios. Então, se uma pessoa toma um pouco de vinho tinto antes de ir para a cama, pode fazê-la dormir, mas ela acordará com as baterias meio carregadas. Não vale a pena. Bem, por que o médico aconselha isso? Porque ele faz isso, mas a pesquisa mostra que não funciona. A carne é muito rica em um aminoácido chamado metionina. E a metionina, quando seus níveis estão altos, bloqueia a ação do triptofano. É por isso que Colin Campbell mostrou em seu livro que uma dieta com 5% de proteína animal não é perigosa, mas uma dieta com 20% de proteína animal é. E de muitas maneiras. E esta é outra maneira em que é. Tendo essa informação, você pode aproveitar mais o seu dia, mais a sua vida. Quando me casei com o Michael, ele costumava trabalhar muito à noite porque tinha 2 filhos pequenos e ele dizia, ninguém me liga à meia-noite. Bem, ele descobriu que ninguém te liga às 5 da manhã também. E estávamos casados há 14 anos. E nos primeiros anos, cerca de uma vez por semana, ele me dizia, tenho que fazer isso. Tenho que entrar naquele escritório. Eu só preciso dar conta de tudo. Ele nunca faz isso agora. Mas algumas vezes eu ouvi, ele disse, desculpe, não posso caminhar esta manhã. Tenho que abrir aquele escritório e dedicar 1 hora. Veja, o que você se lembra à meia-noite quando está caindo no sono? Você nem se lembra, não é? É muito melhor ir dormir e depois acordar cedo, porque lembre-se, essas são suas horas de poder. E se você conseguir essas horas, suas baterias são recarregadas. Antes de passarmos do descanso, há uma outra parte do corpo que eu gostaria de observar, que raramente descansa, é o estômago. Temos um estômago. Só para lembrar você desse fato, vou colocar um grande número 1 ali, porque da maneira como muitas pessoas tratam seus estômagos, não acho que percebam que tem um estômago. Vacas, ovelhas, cabras podem comer o dia todo porque tem 5, talvez 4, talvez 3 estômagos e vai de um para o outro, para o outro. Nós só temos um. Li um livro recentemente, mencionei isso antes mais cedo, então A Fisiologia da Digestão, do Dr. William Belmont. Ele escreveu em 1833 e um amigo meu encontrou no Amazon. Eles encontraram em uma biblioteca nos Estados do Sul da América e me cobraram 20 centavos por este livro antigo. Está na estante ali. Paguei $20 quando chegou até mim, mas é uma história fascinante. Eu tinha ouvido falar dele e já ouvi referências a ele, mas finalmente consegui o livro. Foi no final dos anos 1700 e Alexis St. Martin, um jovem de 18 anos, sofreu um ferimento de bala no estômago. O Dr. William Belmont tinha apenas 25 anos na época e foi chamado para avaliar o homem. E ele disse que o homem não viveria muito. Parte do estômago dele tinha sido destruída, parte das costelas tinha sido esmagada, mas o jovem começou a se curar, então o Dr. Belmont o levou para sua casa, onde poderia cuidar dele. O que foi muito interessante, eu achei muito interessante, é que cerca de uma vez por semana um grande tumor surgia e então ele estourava e um pedaço de costela de 5 centímetros saía. Isso aconteceu 5 vezes. Observe por que o corpo formou um tumor.
para se livrar de um pedaço de costela. Agora, isso foi antes dos antibióticos. E o que o Dr. Beaumont fazia? Ele colocava aloe vera, ele colocava mirra. Não seria ótimo se os médicos fizessem isso hoje? Eu sei que alguns médicos fazem, mas não muitos. Mas Alexis St. Martin finalmente se curou totalmente, exceto por uma coisa: havia um pequeno buraco em seu estômago. E era como uma boca, nunca realmente fechou. E no livro há um pequeno desenho a lápis disso. Então, o que o Dr. Beaumont fez? Ele começou a fazer alguns experimentos. Ele pegava um pedaço de fio de seda, ele colocava um pedaço de comida nele e o colocava no estômago. E depois de uma hora, ele o puxava para fora e olhava, colocava de volta, puxava para fora. E ele fez isso por muitos anos. Você sabia que Alexis St. Martin viveu até cerca de 80 anos? Ele se casou, teve filhos. De vez em quando, o Dr. Beaumont entrava em contato com ele e dizia: por favor, venha ficar comigo por um ano. Eu gostaria de fazer mais alguns experimentos. Vou colocar seus filhos na escola. Vou te dar uma casa bonita. O Dr. Beaumont descobriu que a digestão levava em média de 3 a 4 horas. É assim que a digestão demorava. E claro, na América daquela época, as pessoas tomavam café da manhã como um rei, almoçavam como uma rainha e tomavam chá como um pobre. É apenas um fenômeno recente que as pessoas estão comendo sua refeição principal no final do dia. Eu estava conversando com Henry esta manhã, que cresceu na Malásia. Ele disse: nós sempre tivemos nossa refeição principal no café da manhã. É apenas um fenômeno recente. E não faz sentido. Nosso dia é uma jornada. Quem abasteceria o carro no final de uma jornada? Mas não é isso que a maioria dos australianos está fazendo? O Dr. Beaumont descobriu que a digestão levava, em média, de 3 a 4 horas. O estômago adora um descanso de 1 hora. E nesse descanso de 1 hora, todos os sucos digestivos podem ser repostos. Devemos tomar café da manhã como um rei. Devemos almoçar como uma rainha. Devemos jantar como um pobre. É a única maneira de fazer isso com 5 horas entre as refeições é garantir que você está consumindo fibras altas na dieta, para garantir que você está consumindo proteína substancial. Lembre-se, estes são os 3 essenciais. Nós olhamos para isso no outro dia. E gorduras suficientes. A maioria das pessoas tem gorduras insuficientes, porque estes são os 3 alimentos que mantêm a comida no estômago por mais tempo. E a razão pela qual tantas pessoas estão comendo a cada poucas horas é que estão comendo carboidratos altos, geralmente refinados, e o cérebro diz: não há nada aí para mim, dê-me outra coisa. Dê-me outra coisa. E é por isso que achei este livro tão fascinante, porque ele provou isso, que devemos tomar o café da manhã como uma rainha, o almoço como uma rainha e o chá como um pobre, mas certamente não as crianças. Bem, eu fiz, e veja um sorriso do Dale, que tem 6 filhos, e tenho certeza de que você também acha isso. Desculpe, 5 filhos, desculpe. Sim, recentemente fiquei com minha filha na Tasmânia e ela saiu e eu acordei por um momento e cuidei das meninas pequenas de 3 e 6 anos. E assim, 3 e 5 anos elas tinham. As cerejas estavam na época. No café da manhã tivemos cerejas, depois torrada de massa azeda de grãos integrais com azeite, abacate e lentilhas salgadas por cima e algumas nozes e sementes. Não ouvi nada daquelas menininhas por 5 horas. Dei-lhes uma refeição rica em fibras. Tudo tinha fibras. Boas quantidades de proteína nas leguminosas, nas nozes, ótimas quantidades de gordura no azeite, nas lentilhas, no abacate, na torrada e algumas nozes. Se eu tivesse dado a elas 2 Weet-Bix, elas teriam querido algo por volta das 10 horas da manhã. Então, para poder ter esse descanso, precisamos comer assim e nossa comida deve conter isso. O que foi interessante é que, em seus experimentos, o Dr. Beaumont descobriu que havia algumas coisas que faziam com que a comida ainda estivesse no estômago 8 horas depois. Comer em excesso.
Foi o Dr. Beaumont que fez a declaração após notar isso. Ele disse: não é a qualidade do alimento que é mais importante, é a quantidade. Agora sabemos que a qualidade é importante. Mas ele chegou ao ponto de dizer: acho que a quantidade é ainda mais importante. Você pode estar comendo uma comida maravilhosa, mas se exagerar, sobrecarregar o estômago, pode se tornar veneno, pode começar a fermentar e apodrecer. Ele também descobriu que se Alexis Saint Martin comia frequentemente, comia com tanta frequência. Em outras palavras, comer a cada poucas horas. Se ele comesse algo 2 horas após o café da manhã e depois mais 2 horas no final do dia, a comida ainda estava no estômago. Veja, este esfíncter pilórico tem sensores e ele descobriu que a comida fica girando e para. E quando para, os sensores desligam. Não, ainda não está devidamente decomposto. Vai e volta e para. Sim, podemos começar a pegar algumas coisas. E então um biscoito chega no meio da manhã, gira e para. O esfíncter pilórico diz: tem algo novo aí, não está decomposto. Então ele não vai abrir até que o alimento esteja decomposto a um certo estado. E é por isso que a comida ainda pode estar no estômago 8 horas depois. Lembro-me de quando tive minha primeira filhinha, Emma, e ela tinha cerca de 14 meses. Se ela ficava um pouco chorosa ou chorava, eu dava a ela uma tigelinha de litanas e ela ficava feliz por um tempo. E então, 1 hora depois, ela ficava um pouco chorosa, eu dava a ela meia maçã e ela ficava feliz enquanto comia, mas depois ficava chorosa de novo. E então eu li um livro que falava sobre o estômago e como precisamos ter esse descanso. Então, se ela ficasse um pouco chorosa, eu dava uma bebida, ou a abraçava, ou lia um livro. Eu não recorria à comida. E eu garantiria que houvesse mais fibra, proteína e gordura, porque nunca devemos comer em excesso, porque isso causa outros problemas. Sabe, eu descobri que ela era uma criança mais feliz. Muitas crianças ficam irritadas porque seus estômagos estão simplesmente sobrecarregados e nunca descansam. E quantas crianças dizem, estou com fome, quando na verdade estão entediadas? Distraia-as. Sabe de uma coisa, estou com fome. Um helicóptero pousa. A fome vai embora. Não, uau, olha, tem um helicóptero. É distração. E a maioria dos pais sabe disso. Se meu marido me diz, e estamos viajando e ainda faltam 2 horas para o almoço, e ele diz, estou com fome, eu digo, deve ser um dos muitos pedidos do corpo por água, aqui. E eu dou água para ele. E muitas vezes uma dor de fome entre as refeições é desidratação. Nosso corpo, na verdade, precisa de água. O que o Dr. Beaumont também descobriu, que fazia o estômago reter o alimento por mais tempo, era o medo e a raiva. Ele descobriu que sempre que Alexis Saint Martin estava chateado, parecia que os níveis de ácido clorídrico paravam. E você se lembra do que eu disse sobre beber café? Tigre no caminho? A digestão para porque, quando ocorre uma crise de adrenalina, toda a energia vai para os músculos em ação, pois você precisa lutar ou fugir. Minha filha Júlia trabalha ela gerencia o restaurante do Stefano Di Pieri. Ela disse, mãe, paramos de servir café após a refeição. Uau, neste restaurante chique. Ela continua, mãe, é muito pesado. Ela disse, comprei xícaras e pires antigos e servimos chás de ervas após a refeição. Se alguém quer café, eles recebem café, mas não oferecem café se alguém pedir. Eles fazem... E ela diz, fazemos isso porque é muito pesado, porque eles fazem os 6... Na verdade, eu estive lá na semana passada. Eles estão fazendo 9 pratos. Veja bem, alguns dos pratos são 2 bocadas. Havia uma pré-sobremesa, que era uma casca de ovo que tinha sido lavada, e então colocaram um pequeno creme amarelo e um iogurte branco, e parece uma gema de ovo. E tem cerca de 3 bocadas nisso. Júlia disse que um dia foram pegar e a casca de ovo tinha sumido. Desapareceu. Simplesmente comeram toda a casca do ovo. Mas medo e raiva, e isso pode ser causado por beber café. E acho que todos sabemos que quando estamos chateados, não conseguimos comer, não é? Não conseguimos digerir a refeição. É por isso que eu gosto. Uma escritora, ela disse, quando nos sentamos para jantar, devemos deixar de lado as preocupações e pensamentos, preocupações e raiva. Por isso, à mesa, não se discutem questões controversas. Deve ser um momento feliz. Mesmo se meu bebê de 9 meses começasse a chorar à mesa porque algo deu errado, eu rapidamente pegaria o bebê e o colocaria no berço no quarto e fecharia a porta. Eu nunca deixei o bebê chorar à mesa.
E sabe o que o bebê aprende rapidamente? Se eu quiser ficar naquela mesa, tenho que parar de chorar. É incrível como um bebê de 9 meses aprende isso rapidamente. E quando eles param de chorar, você abre a porta e diz: gostaria de tentar novamente? Não. Ok, então você pode ficar. O que também pode acontecer é um grande volume de líquido com a refeição. Agora, se alguém está com sede durante a refeição, por todos os meios, tome um gole. O problema surge quando, você sabe, 2 copos de água são bebidos logo após a refeição. O que isso faz é diluir o ácido clorídrico. E o Dr. Beaumont descobriu isso porque, veja, ele teve uma visão privilegiada da digestão com esse buraco. Ele disse que é como se o corpo, o estômago, tivesse que se livrar daquela água, então a digestão para, o líquido precisa ser removido para elevar o pH do estômago a um pH alto, e então a digestão pode ser retomada. A última, número 5, era o álcool. E o Dr. Beaumont descobriu que quando o álcool era consumido com uma refeição, a digestão desacelerava bastante. Ele descobriu, ao observar aquelas pequenas dobras, veja, elas eram como pequenas dobras que estavam bem na abertura. Ele disse que quando o álcool era consumido, ele podia ver partes cruas e até partes purulentas nessas dobras. E Alexis Saint-Martin não sentia dor. Em outras palavras, o estômago tem que estar bastante danificado antes que a pessoa realmente sinta isso. E é por isso que coloca o estômago sob a lei do descanso. Nosso estômago precisa de descanso entre as refeições. Agora, mesmo quando o estômago está vazio, você sabe onde o alimento é absorvido no sangue? Aqui embaixo. No intestino delgado. Então, mesmo quando o estômago está vazio, você ainda está absorvendo nutrientes. E é por isso que você pode ficar 5 horas entre uma refeição. E se você estiver com fome entre as refeições, tome um copo de água. Um dia, meu filho Peter veio até mim e disse: mãe, a água não está mais funcionando? Eu olhei para o meu relógio e disse: ah, que bom, é hora do almoço. E é isso que você descobre. Quando a água não tira mais a fome, geralmente é hora de comer. Somos corpos que funcionam de acordo com o ritmo. E o corpo todo é um corpo rítmico. E seu estômago adora quando você come no mesmo horário todos os dias, quando você bebe no mesmo horário. Não significa que você tenha que comer exatamente às 7 horas todos os dias. Você pode comer às 6h45 em um dia, ou às 7h15 ou 7h30 em outro dia. O que o corpo não gosta é de comer às 5 horas em um dia, às 10 horas em outro dia, às 8 horas em outro dia, e claro, ocasionalmente não importa. Às vezes tenho que pegar um avião de manhã cedo e tomo café da manhã muito cedo. Lembre-se, não é o dia ocasional que você faz isso, e o dia ocasional que não faz. É o que você faz todos os dias que tem um efeito no corpo humano. Então, preste atenção ao estômago. O estômago é um órgão muito importante, porque se você não está obtendo o nutriente desse estômago, lembre-se, você tem um tubo oco, e se ele não consegue decompor o alimento de forma eficaz, o alimento nem consegue entrar no seu sangue para se tornar parte de você. E é no estômago que, especificamente, a proteína é decomposta. E analisamos a importância da proteína esta semana. Portanto, é muito importante comer proteína suficiente, muito importante garantir que seu estômago esteja funcionando bem, para que possa decompor essa proteína. Então, o estômago funcionando bem é tão importante quanto comer a proteína certa. Então, cuide do estômago. E se o personal trainer disser, não, você tem que comer a cada 2 horas, o que você faz é provar o que funciona para você. Uma senhora disse, eu só tomava café da manhã, almoço e chá. E o personal trainer disse, eu tenho que comer a cada 2 horas. Ela disse, desde então eu só tenho tido inchaço e desconforto. Veja, se você está tendo isso, é um sinal. Seu corpo está dizendo, algo não está funcionando aqui. Lembre-se, qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Se não está funcionando, faça alguns ajustes. Faça alguns ajustes, porque o ajuste fino é seu. Você é o médico. Não há corpo como o seu.